Oi, graça e paz, amados, é Paulo, tudo bem com vocês? Eu quero ver se hoje eu termino essas 3 ou 4 ministrações que eu tenho feito sobre por que Jesus, e a intenção delas é, ainda que de uma forma racional, mostrar para quem olhar esses vídeos que a opção que eles possam achar que seja opção de ter Jesus como Senhor e Salvador, com certeza é a única e a única certa. Eu imagino que, com assim a minha semelhança, com as pessoas que estão de fora do cristianismo, as pessoas que não tiveram ainda encontro pessoal e real com a pessoa de Jesus Cristo, que fiquem divagando e fiquem... Eu estou falando das pessoas sinceras, tá? Não estou falando daquelas pessoas que não estão nem aí com Deus. Aquelas pessoas que acham que ter ou não ter uma religião satisfaz, ou ter qualquer religião satisfaz. Porque essas pessoas, elas em primeira instância, a Bíblia ensina que elas não são convencidas, porque na realidade elas não estão convencidas de nada. E nem do que elas dizem acreditar, porque o que elas dizem acreditar são conceitos que elas próprias criaram. Me perdoe as pessoas que assim são, mas essa é a minha maneira de pensar, e a maneira que a Bíblia me ensina a pensar. Eu estou falando às pessoas que estão sinceramente buscando a Deus, e eu quero rapidamente trocar uma ideia com essas pessoas, para, se Deus quiser, concluir com elas que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, e como ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se nós considerarmos que Deus existe, que o mundo não foi criado por uma explosão, por um Big Bang, partir de uma bolinha e transformou no que é, porque eu sinceramente acho o conceito mais, perdão da palavra, mais idiota que possa aparecer, que possa existir. Eu não concebo que um cientista que estudou a vida inteira venha admitir que o universo como hoje nós conhecemos e mal conhecemos partir de uma bolinha que explodiu. Mas vamos lá, cada um tem o direito de pensar o que quer. Mas vamos imaginar que Deus existe e que esse Deus é um Deus todo-poderoso, sumamente justo, amoroso e perfeito. Muito mais do que eu, muito mais do que você. E se esse Deus é sumamente perfeito, justo e amoroso, ele não pode ou não deve se relacionar com os homens de várias maneiras, apresentando caminhos e apresentando profetas, apresentando embaixadores que digam coisas diferentes entre si. Ou seja, em se tratando de sendo Deus, de Deus existir, de ser um Deus todo-poderoso, eu não posso imaginar que esse Deus venha me apresentar trocentos mil caminhos para eu seguir e chegar até ele. Caminhos totalmente diferentes. Eu, no mínimo, tenho que pensar que se esse Deus existisse e ele fosse assim, não valeria a pena estar com ele. Então, partindo desse princípio, eu vou citar aqui algumas pessoas ou algumas religiões. Eu vou apertar um textinho aqui para eu poder lembrar. Como, por exemplo, o catolicismo romano, uma igreja uma instituição religiosa que foi fundada no ano 312 da nossa era por um imperador romano chamado Constantino I, e que alega ser a Igreja de Cristo, e que alega que o Papa é infalível, sendo que na história nós tivemos aí dezenas, eu não sei exatamente quantos papas, mas dezenas de papas que cometeram atrocidades e cometeram erros e se enganaram, todos eles. E hoje mesmo o Papa atual, até por uma circunstância assim bastante diferente, ele se considera um homem extremamente falho, e é mesmo, ele é mesmo. Não é porque se tornou Papa que ele se tornou um homem perfeito. E citando mais um pouquinho, todos eles morreram, viu? Todos eles morreram e estão enterrados.
falando um pouquinho de Maomé. Por que não? Para quem não busca a Deus com sinceridade, poderia ser uma opção. O islamismo surgiu lá pelos idos de 500 da nossa era. Maomé, segundo a história, nasceu no ano 570 e morreu perto do ano de 632. E ele fundou uma religião baseada em guerras, baseada em conquistas terrenas, em conquistas na ponta da espada, e hoje é adorado por mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele é venerado, ele é tido como o último profeta. Essa religião do Islã, ela reconhece Jesus como um profeta, mas Maomé como o último profeta. E o que ele falou, eles ensinam que consertou tudo aquilo que foi ensinado antes. Só que Maomé também está morto, meu amigo. Ele está morto e enterrado. E prosseguindo um pouquinho, falando do hinduísmo, por exemplo, e das religiões chinesas, religiões orientais, eu não tenho nem quem dizer para vocês que foi uma figura central dessas religiões, porque são milhares de pessoas, são milhares de ensinos, é um sincretismo, uma mistura religiosa absurda, uma entre elas conflitantes e uma nega a outra. Ou seja, qualquer mente com nível de inteligência normal vai ver que, puxa vida, se Deus estiver em tudo isso, que adora pedra, adora animal, adora vaca, adora pirâmide e adora uma série de coisas, não é possível. Esse Deus aí se existisse, é um deusinho que não satisfaz nem a minha inteligência. Então passamos por elas também. Prosseguindo, budismo, Buda, puxa vida, muito seguido. Muitos japoneses, ou quase todos eles, enfim, os orientais também seguem Buda. É um príncipe da Índia, lá pelos idos dos anos 500 e alguma coisa, 600 também. Esse cidadão, ele se desapontou com tudo que ele tinha, porque ele era rico, e passou a vida inteira buscando um estado de perfeição, ou seja, ele nem se preocupou em anunciar que Deus existia. Ele disse que o ser humano é capaz de atingir um estágio de divindade. Meu Deus do céu, ninguém atingiu até hoje, mas ele ensinava que podia. Só que a história conta, ou eles mesmos contam, que esse rapaz já velho, bem obeso por sinal, porque toda figurinha de Buda que a gente vê é bem obesa, ele morreu buscando um estado que ele chamou de extrema graça, que era o Nirvana ou Nirvana, só que ele morreu totalmente insatisfeito. E morreu. Ele está enterrado. Prosseguindo. Judaísmo. Religião que vigora até hoje, de um povo amado por Deus e que a Bíblia conta que eles vão se converter, ou muitos deles, mas que também negam Jesus como Messias. E falando um pouquinho só, aí detalhe, os dois homens que logicamente eu respeito como homens de Deus, que estão na Bíblia, que são Abraão e Moisés, morreram também. E falando agora por último, quero citar só as principais, o espiritismo kardecista, para não entrar em outras religiões que falam de reencarnação e tudo mais, porque são realmente, intelectualmente falando, muito pequenas, muito discordantes entre si também, e ensinam coisas que a grande maioria das pessoas tem horror. Mas falando do kardecismo, eu frequentei centro espírita muitos anos da minha vida, antes de vir conhecer a verdade, que está em Cristo Jesus. Eles ensinam que o homem passa por muitas reencarnações, ou seja, a alma não é individualizada para eles, e assume ao longo das reencarnações várias personalidades, várias pessoas, vamos dizer assim. E além disso, eles apoiam toda a doutrina deles na conversa que eles alegam ter com os mortos.
O grande mentor do espiritismo moderno, porque o espiritismo já existe desde os primórdios da civilização humana e já era citado na Bíblia, no Antigo Testamento, como um caminho que o povo judeu tinha que se afastar e não seguir, porque Deus já ensinava que esse caminho era ensinado e regido pelos espíritos malignos, por Satanás. Esse espiritismo moderno foi condensado, foi criado, foi compilado por Allan Kardec, um francês, que por sinal está morto e enterrado. Então, amados, eu quero levar vocês a pensar da seguinte forma: todos esses aí, e muitas outras coisas que são colocadas como religiões, todos esses aí estão mortos e foram enterrados. Se diziam homens iluminados, conseguiram adeptos, religiosamente falando, porque religião é aquilo que o homem cria para tentar cultuar e se relacionar com Deus, e novo nascimento é uma relação que Deus estabelece com o homem pela graça e pelo novo nascimento, pelo milagre do novo nascimento. Então é Deus vindo em mim, até mim e habitando em mim, e não eu fazendo alguma coisa para cultuá-lo, que eu não vou conseguir, nem eu nem você. Jesus, a Bíblia diz que ele morreu também, e se ele não tivesse morrido, eu e você não teríamos a chance de sermos regenerados, de nascermos de novo, de nos reconciliarmos com Deus. Só que um grande detalhe, e extremamente importante, ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele abriu uma porta para que eu e você, se crermos nele, aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ressuscitarmos também depois que morrermos, e estarmos com ele na eternidade e por toda a eternidade. Ele ressuscitou. E detalhe, se você não quiser de pronto acreditar que a Bíblia diz que muitos homens que andaram com eles, com Jesus, mais precisamente de início 12, um se rebelou, foi substituído por Matias, que esses homens andaram com eles, e eles deram a vida testemunhando que tinham visto Jesus ressurreto. E naquele tempo a Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram e conviveram com o Jesus ressurreto. E digo mais, a história conta, existem alguns historiadores sérios, judeus, dentre eles um homem chamado Flávio Joséfo, que informa que depois da morte e ressurreição de Jesus, os judeus ficaram apavorados com a possibilidade de que aquele homem chamado Jesus os desmascarasse mais ainda. Eles por quase 30 anos buscaram o corpo de Jesus e não encontraram. Então, irmãos, amigos, irmãos, quem estiver ouvindo, eu não estou fazendo aqui um apelo racional, um apelo de tentar mostrar para você que a melhor religião é Jesus, porque Jesus não é religião. Ele é Deus que se fez homem e morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos, em aceitando essa morte e a nossa inclusão nela, tivéssemos a salvação, ou seja, podermos viver com Ele por toda a eternidade. Eu estou exortando você a meditar nessas palavras que Ele disse. Pesquise, se aprofunde. Pode ser que você chegue num ponto de dizer possível assim: puxa vida, realmente Jesus é a melhor opção. Mas eu peço a Deus em nome de Jesus que você chegue à conclusão de que você não é nada, que você é pecador em si e que você carece de um Salvador. Porque olha, racionalmente é muito fácil convencer você ou qualquer um. É muito fácil. Porque eu creio que todo mundo, ou quase todo mundo, que ouve falar de Jesus, ou ouviu falar de Jesus, ainda que não tenha crido nele, aceita ele como um grande mestre, um grande homem, uma pessoa iluminada, uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Elogia Jesus: poxa, ele é realmente bom, maravilhoso, morreu na cruz por mim, sem saber o que significa isso. Mas quando você vai à fonte, a única fonte que revela Jesus aos homens, que é a Bíblia, nenhum outro livro revela Jesus aos homens.
Se existem livros sérios que falam da revelação de Deus em Cristo Jesus, eles estão baseados unicamente na Bíblia, porque se não estão, não são sérios. Mas quando você leva a mensagem do Evangelho a essas pessoas, elas não aceitam. Poxa vida, mas se eu creio, e se eu aceito que Jesus é um grande homem iluminado, portanto acima de mim, por que que eu nego o que ele disse? Então Jesus é uma pessoa que ou ela é considerada o que ela realmente disse ser, ou você tem que considerá-la, se você não aceitar isso, você tem que considerá-la como um louco, como uma pessoa que não merece nenhuma consideração. Entendeu? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Que o Senhor lhe alcance, que o Senhor lhe dê graça, e me perdoe se eu fui um pouco aqui áspero ou até mal educado, mas não foi essa a minha intenção. É que realmente, apesar da minha miséria, eu levo totalmente a sério o que o Senhor Jesus fez na minha vida. Eu já era para estar morto há muitos anos atrás. Eu tive um câncer e Ele me curou. Mas não é por isso que eu o amo e o tenho como Senhor. É porque eu creio na verdade, que Ele me convenceu. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.